Se você cresceu nos anos 2000, com certeza lembra de acordar cedo, ligar a TV e dar de cara com a TV Globinho. É claro. E bom, lá estava ele, o lendário desenho do Jack Chan. Cara, era impossível não parar tudo pra assistir. Tinha magia, ação, comédia e até uns momentos meio sombrios que deixava a gente de olho aberto na TV. E ó, já vou te pedir aquele combo sagrado, mano. Se inscreve no canal, deixa o like maroto e hype esse vídeo se você tiver essa opção aí, fechou? A verdade é que isso ajuda demais na divulgação, mano. E claro, faz a gente continuar trazendo essas pérolas da TV esquecida. Agora sim, sem delongas, bora voltar pra relembrar essa obra-prima que marcou uma geração. A história desse desenho é tão intensa quanto a própria animação. Ela foi produzida no começo dos anos 2000, mais precisamente lançado em 2000 pela Warner Bros, com nada menos que o próprio Jack Chan envolvido como produtor executivo, ou seja, não era só um desenho com o nome de Jack Chan pra atrair público, o cara realmente meteu a mão e ajudou a moldar o projeto, mano. E a ideia principal não era só criar mais um desenho de porrada não, hein? A proposta era misturar 3 elementos que sempre estiveram ligados ao Jack: artes marciais, magia e muito humor. Então a série tinha lutas cheias de movimentos inspirados nos filmes do próprio Jack Chan, mas também mergulhava no sobrenatural, com talismãs mágicos, demônios antigos e até viagens meio místicas. A história girava em torno do próprio Jack Chan, como dito, né? Mas era uma versão animada e bem mais vida comum, digamos assim. Ele não era nenhum super-herói musculoso, nem um mestre de arte das trevas. Era um arqueológico que se metia em confusão atrás de relíquias antigas, lembrando muito aquele estilo Indiana Jones, mas com artes marciais e muito mais piada, né? O detalhe é que, mesmo sendo uma produção infantil, a série tinha um ritmo que prendia tanto crianças quanto adolescentes. Era leve, engraçada, mas com arco narrativo contínuo que nem todos os desenhos da época tinham, pra falar a verdade. Ou seja, não era só um episódio solto a cada semana não, mano. Você realmente queria ver o próximo pra saber como a saga do talismã ou dos vilões iam continuar. Outro ponto importante é que o próprio Jack Chan aparecia em inserções live action no final dos episódios. Ele respondia a pergunta dos fãs, dava dicas de artes marciais ou até falava sobre valores como disciplina, coragem e família. Isso dava um toque especial porque mostrava que o desenho não era só um desenho, né? Tinha Jack Chan ali, o real, mano, como se fosse um mentor da molecada, tá ligado? Resumindo, Jack Chan Adventures não foi apenas mais um cartoon da época, foi uma produção pensada para unir o carisma do Jack, a cultura oriental e os elementos de aventura que a galera já amava. E ó, deu super certo, mano, porque conquistou uma legião de fãs no mundo inteiro. E claro, não dá pra falar dessa animação e não mencionar a Jade, né, mano? A sobrinha ousada, imperativa e muito curiosa. Se tinha um artefato proibido, pode apostar que ela ia mexer, mano. Se tinha uma regra, com toda certeza ela também ia quebrar. Mas no fundo era justamente a energia dela que dava graça pra muitas situações e claro, colocava o Jack em cada enrascada impossível de encarar, mano. E quem não lembra do tio, né, mano? O velhinho dono da loja de antiguidades era um verdadeiro show à parte. O cara era uma figura. Ele misturava humor com sabedoria e era o responsável por trazer os elementos mais místicos e mágicos pra história, sempre usando feitiços e encantamentos que acabavam salvando o dia. Quer dizer, nem sempre, né? Do lado dos vilões tinham Valmont, o chefão da máfia que queria colocar as mãos em artefatos poderosos. Mas a grande ameaça era mesmo o Shendu, o demônio dragão, que na verdade era o verdadeiro chefão final de todas as temporadas, sempre tramando um jeito de recuperar seu poder total para dominar o mundo. E claro, não podemos esquecer da máfia da Mão Negra, um grupo de vilões que cada um representava um pedaço do poder do Shendu. Isso gerava arcos longos e cheios de ação, já que cada tatuagem dava habilidades especiais e Jack precisava impedir que esse poder fosse usado para o mal. Cada personagem tinha um papel crucial para mover a história. O Jack era o herói relutante e responsável, a Jade a faísca caótica e o tio o alívio cômico e místico, e os vilões davam o tom de perigo e aventura. E essa mistura fez com que o desenho não só fosse um desenho de luta, mas sim um verdadeiro universo de magia, comédia e ação, a busca pelos talismãs. Um dos pontos mais marcantes do desenho era justamente a saga dos 12 talismãs. Cada um representava um animal do horóscopo chinês e carregava um poder único, o que deixava tudo muito mais emocionante. E nessa brincadeira aí, mano, a gente tinha os 12 talismãs, que eram de touro, o coelho, o cão, o dragão, o cavalo, o macaco, o porco, o galo, a serpente, o tigre, o rato e o carneiro. Essa caçada pelos talismãs fazia cada episódio ter aquela sensação de videogame, tá ligado? Um item novo, um poder novo e claro, o vilão tentando roubar antes dos mocinhos. E o mais legal, a animação misturava lendas chinesas, magia antiga, humor pastelão e a ação de artes marciais. Tudo no estilo do Jack Chan, claro, né? Era uma combinação que prendia qualquer criança na frente da TV Globinho antes mesmo de ir pra escola. Produzido pela Sony Pictures em parceria com a Adelaide Productions, dois estúdios que já tinham experiência com animação voltadas pro público jovem. A real é que a série tinha um orçamento considerado bastante mediano para aquela época, cerca de 350 a 400 mil dólares por episódio. Não chegava nem perto dos gastos gigantescos de animes japoneses de alto nível ou de desenhos da Disney, mas também estava longe de ser baixo orçamento, né? Isso explicava o estilo visual, uma animação
animação fluida o suficiente para cenas de luta, mas sem exageros nos detalhes, com traços simples mas bastante expressivos, cores fortes, cenários urbanos misturados com templos e elementos orientais. Esse visual ajudou a dar aquela cara única que até hoje a galera reconhece só de primeira, o fim das aventuras. Bom, muita gente lembra apenas da saga dos talismãs, mas a animação foi bem além disso, mano, chegando a ter 5 temporadas com 95 episódios no total. 2 dos talismãs vieram dos demônios imortais, a família do Shendu, os portais para o submundo e até novas sagas explorando outros artefatos mágicos. E na última temporada, chamada de The Powers Unleashed, o foco foi na luta contra o filho do Shendu, o Drago, que queria conquistar o poder do submundo. Jack e seus amigos conseguiram derrotá-lo e a história foi encerrada sem deixar grandes pontas soltas. Ou seja, a animação do Jack Chan não ficou sem final, mano, mas muita gente no Brasil nem viu as últimas temporadas. Isso porque a TV Globinho repetia bastante os episódios da fase dos talismãs. Talvez por isso seja mais lembrada, né? Já no Brasil, o desenho passou principalmente na TV Globinho e também em alguns momentos ali na SBT e canais pagos como a Cartoon Network. A audiência era forte e isso ajudou a consolidar o desenho como um dos mais lembrados daquela época. Mas não foi só aqui não, mano. A série teve popularidade internacional, principalmente nos Estados Unidos, Europa e vários países da Ásia. O carisma do Jack Chan já era gigante nos cinemas e a versão animada só aumentou a fama dele entre o público mais jovem. E pra você ter noção, a febre foi tão grande que surgiram brinquedos licenciados, card games, jogos pra videogame e até lançamentos em DVD, que era bem disputado na época. Era aquela típica franquia multimídia dos anos 2000, pensada não só pra TV, mas também para preencher as prateleiras de produtos e licenciados, né? Agora, claro, nem tudo agradava a todo mundo, mano. Um detalhe que muita gente comentava era: pô, o Jack de verdade só aparece no final, nas cenas live action de perguntas e respostas. A real é que tem sempre alguém ali pra reclamar, né, mano? Porém, muitos achavam isso genial, porque dava aquele toque humano e aproximava o público, mas também muitos outros ali reclamavam, dizendo que parecia mais propaganda da própria animação. Ainda assim, esses trechos viraram marca registrada. Era praticamente impossível não esperar o Jack Chan sorridente no fim, respondendo dúvidas ou deixando algum ensinamento. E mesmo sendo um sucesso, Jack Chan também teve as suas polêmicas. Alguns fãs mais críticos apontavam que em certas temporadas a qualidade da animação caía um pouco, com traços menos caprichados e algumas lutas menos empolgantes. Outros reclamavam que o foco em novos elementos mágicos deixava os talismãs em segundo plano, e isso dividiu bastante opiniões. Além disso, por ser uma animação voltada para o público infantil, a série nunca pôde ali explorar lutas tão violentas quanto os filmes do Jack Chan, o que gerou comentários de que parecia a versão light do astro. Mas na verdade, e no fim das contas, nada disso apagou o brilho da série, mano, só fez ter mais sucesso, essa é a verdade. Até hoje muita gente pede um reboot ou um remake de Jack Chan Adventures, afinal foi uma obra que marcou a época, principalmente aqui no Brasil, onde virou sinônimo de infância de muita gente. Na verdade, quem cresceu nos anos 2000 certamente lembra da TV Globinho, mano, de Jack Chan e da sua turma enfrentando vilões com magia, arte marcial e humor. É aquele típico desenho que, mesmo depois de anos, continua sendo lembrado com carinho, com a verdadeira pérola da TV Globinho. Você já assistiu? Conta aí nos comentários se você curtia ou se você não curtia, né? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e compartilha esse vídeo aí, mano, pra ajudar a espalhar mais nostalgia, né? Isso ajuda demais a manter o canal vivo e trazer cada vez mais conteúdo sobre esses clássicos que marcaram a nossa infância. No mais é isso, valeu por ter assistido até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!